Maestro, o novo filme do Bradley Cooper, é uma cinebiografia que perde muito por se apoiar numa história de amor e uma história de amor que perde muito por estar enquadrado numa narrativa cinebiográfica. Maestro é um filme que se propõe a contar a história do Leonard Bernstein, que é uma das personalidades mais importantes no cenário musical dos Estados Unidos. Ele atuou como maestro, como educador e também como compositor ao longo da sua carreira e ficou conhecido por juntar o erudito com o popular. Começou a sua carreira numa oportunidade que surgiu para ele reger a Filarmônica de Nova York e depois disso teve uma carreira que passou por muitas conquistas no cenário erudito e também em outros cenários. Um deles foi no cenário dos musicais da Broadway, por exemplo. Ele é uma peça fundamental para o sucesso de Amor Sublime Amor, que depois foi para o cinema, né? Mas onde ele atuou como compositor, por exemplo, de Amor Sublime Amor e outros musicais. Além de exercer uma função de educador muito importante, passando aí, popularizando, né, esse conhecimento de música erudita. E na sua vida pessoal ele teve um relacionamento de muitos anos com a atriz chilena Felícia Montealegre. Ela, por sua vez, teve uma extensa carreira aí no teatro e na televisão. Enfim, eu quis resumir de uma maneira bem simplista aqui a carreira desses dois, né, essa trajetória desses dois, porque o filme vai ter um foco narrativo aqui na relação deles, que é uma relação marcada por 3 etapas, né? Então a gente tem a primeira etapa, que vai falar muito desse entusiasmo, desse início de namoro, os primeiros anos, o primeiro filho. Depois a gente vai para uma etapa de desgaste, principalmente da parte da Felícia, por conta da questão, né, do dilema interno que o Bernstein vivia a respeito da sua orientação sexual e que a Felícia sabia, né? Ele tinha affairs com mulheres, com homens, paralelamente durante a relação deles. Então a Felícia por muitos anos se submeteu a esse relacionamento sabendo disso. Então a gente tem essa segunda etapa do relacionamento, que é uma etapa resumida aí pela palavra desgaste, e depois a gente vai para uma terceira etapa, que é uma etapa que a gente pode falar assim de uma reconciliação entre eles por conta de algo que acontece com a Felícia, que eu não vou falar aqui, mas quem já sabe a história dela já sabe do que eu tô falando. Dito isso, e para justificar um pouco o que eu falei no início do vídeo, aqui a gente vai ter um roteiro que vai passar por essas 3 etapas de maneira muito apressada e com muitas elipses temporais. Então perde-se aqui uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar com mais detalhe a depressão do Bernstein, o desgaste, né, da Felícia nesse relacionamento, a questão do acordo que eles fazem, né, da Felícia ficar nesse relacionamento sabendo desses affairs que ele tinha. A gente vai ter cenas que vão resumir tudo isso praticamente, né? E além disso, o filme tem uma preocupação em falar da carreira deles ao longo desses anos, mas também de uma maneira muito apressada e com artifícios assim muito rasos. Então, só para citar um exemplo, a gente vai ter uma cena ali em que os dois vão ser entrevistados e o entrevistador, nessa introdução deles para o público, vai falar de todas as conquistas que eles tiveram ao longo aí de anos que a gente não viu passar, né, por conta dessa elipse temporal. Isso também vai ser colocado em diálogos específicos que também vão resumir a carreira deles durante anos aí que a gente também não vê passar por conta de uma elipse temporal. E assim, é óbvio, a gente tem cenas específicas, a gente vai ver o Bernstein reger uma orquestra. Eu vou falar inclusive de uma cena assim mais pra frente, quando eu for falar da direção do Bradley Cooper, mas a gente vai ver também a Felícia atuando.
A gente vai ver pinceladas deles, né? Mas é tudo trabalhado sem um desenvolvimento muito mais detalhado. Então, nenhuma das partes aqui é bem desenvolvida, nem o relacionamento deles e nem a carreira que ambos tiveram, né? E é por isso que eu falo aquilo no início do vídeo, que é uma cinebiografia enquanto carreira, né? Aqui eu tô falando, que perde muito por o foco narrativo tá nesse relacionamento dos dois, e é um relacionamento que perde muito por estar enquadrado numa narrativa que é muito característica das cinebiografias que a gente tem assistido nos últimos anos, né? Com essas elipses temporais seguidas, apressadas, em que a gente vai fazendo quase como um checklist da vida da pessoa cinebiografada. Dito isso, é de se ressaltar aqui a direção do Bradley Cooper, né? A gente vai ter um ato aqui que ele vai trabalhar em preto e branco, né? A gente vai ver o início da relação deles nesse momento de efervescência, nesse momento de entusiasmo, ser trabalhado em preto e branco. Isso vai quase como fantasiar esse ato, esse momento. Então a gente vai ver referências aqui a musicais, a linguagem visual dos musicais, esse ato de entrada, né? Essa cena de entrada, a gente vai ver a simulação aí de um plano sequência com elipses espaciais. Também é bem trabalhada aqui visualmente falando a questão do apagamento da Felícia ao longo dos anos. Ele vai construir imageticamente coisas muito interessantes, planos muito interessantes, e também vai saber transmitir, por exemplo, essa magnitude que era o Bernstein regendo uma orquestra, né? Então existe um estilo aqui, existe uma assinatura, mas ela é esvaziada, infelizmente, por esse mau desenvolvimento do roteiro. E falando um pouco de interpretações, porque isso muito possivelmente a gente vai ver uma campanha forte para o Oscar, né? Eu gosto das duas interpretações aqui, eu acho o Bradley Cooper eficiente nessa transmissão de quem era o Bernstein, principalmente dele ali regendo orquestras, né? Mas o foco emocional do filme mora na Carey Mulligan, né? Ela carrega o filme emocionalmente falando. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Maestro, se vocês gostaram, se tiveram uma experiência interessante, se conseguiram sentir essa relação sendo bem aprofundada. Me contem aqui nos comentários. Aqui eu fiz um pouco teci um pouco das minhas opiniões, o que eu senti em relação a Maestro, mas eu quero muito ouvir de vocês também, tá? Então coloquem aqui nos comentários. Um detalhe importante, eu assisti Maestro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, edição aí 47ª, então a gente tá com muita produção de conteúdo ainda por vir, né? Vários vídeos ainda por vir dos filmes que a gente assistiu da mostra. E é uma cobertura que a gente faz tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Principalmente lá no Instagram. Tem muita coisa, muito conteúdo que a gente gerou e tá gerando para lá. Então vale a pena conferir. O link tá aqui no nosso primeiro comentário fixado, assim como os links das nossas outras redes sociais. Fechou? É isso, gente. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e corta!